devemos usar somente os significados tradicionais dos arcanos? Gente, o que é o significado tradicional dos arcanos? Eu me pergunto isso até hoje. Mas dá pra gente entender que é algo muito próximo da palavra-chave. Que vocês sabem que o prof não curte. Por que o prof não curte palavra-chave? É porque o prof não gosta de palavras ou de chaves? Claro que não. Prof adora as palavras, prof adora as chaves. Mas a palavra-chave no mundo do tarô costuma não ser algo que ajuda, costuma ser algo que engessa. A maioria das pessoas teme o atendimento de tarô simplesmente porque acha que não memorizou as palavras-chave dos arcanos e, portanto, não consegue, né, fazer o link das cartas. Eu estou convencido, ao longo desses anos de instrução de tarô, né, lecionando tarô, que a maioria das pessoas, elas temem o atendimento simplesmente porque elas não conseguem encaixar a tal da palavra-chave com a tal da pergunta do consulente. E isso dá um bololô, né? Vou tentar aqui fazer com a força, porque eu acho que dá legal, né? Deixa eu ver aqui. Não tá, porque eu ia fazer com o sol, né? Mas o sol tá lá no nosso outro set. Vamos lá, vamos com a força. Então, assim, significado tradicional da força. A força, né? Vamos pensar nisso. Força, força. Tudo bem. Aí a sua consulente vai lá e pergunta assim. Você memorizou força, né? Força é a palavra aí, ou o significado tradicional do arcano 11, tá? Aí, beleza. É 11, gente. Aí a pessoa fala assim, você memorizou. Aí, ok. A cliente número 1 chega. Ai, moço, sabe o que é? Eu tô com uma dúvida no trabalho, né? E o meu trabalho tá muito difícil. Aí vem essa carta. Aí você diz o que pra pessoa? Eu acho que você tem que continuar se esforçando. Força, amiga, tá? Força. Aí, muito bem, aí chega outra. Então, eu não sei, né? Eu não sei mais se ele me ama. Eu não sei se ele me quer mais. Olha, sabe, moço, eu tô toda besuntada de morango com champanhe à noite e o meu marido é um DVD. Deita, vira e dorme. Aí você vai lá e tira força. Aí você olha para a pessoa toda, né, besuntada no morango com champanhe e você só memorizou força. Aí você fala assim, força, amiga, passa mais morango com champanhe, né? Ou não, usa força no marido e faz ele virar de volta pro outro lado da cama. Senão faz ele virar para outro lado da casa, entendeu? Aí, muito bem, aí você memorizou força de novo, aí vem a outra e pergunta... eu não sei, eu tô com uma tristeza no meu coração. Eu tô com uma tristeza, porque assim, nada me encanta mais na minha vida. Eu não tenho mais caminhos abertos. Aí você diz o quê para outra? Força, amiga. Força, não desanima, não. Vença os leões da sua vida. Força aí, viu? Então, o que acontece? Essa carta não vai te ajudar muito se você só entender que isso aqui é força. E quer saber uma coisa? Se você memorizou que o significado tradicional dessa carta é força de vontade, querida, entendeu? Você vai morrer tentando encaixar força em qualquer coisa, entendeu? Aí... o que acontece? Você limita. Então, eu não acredito em significado tradicional. Eu acredito em limitações. Existe no arcano força, vamos comparar aqui significados tradicionais. Gente, a força tá mais para Shira, tá mais para Xena, né? E tá mais para, sei lá, para uma mulher assim que faz crossfit. A rainha de copas, entendeu? Tá para quem? A rainha de copas, ela tá para uma pessoa romântica, né? Uma pessoa que acredita em amor, uma pessoa que... isso são significados tradicionais. Então é alguém que é muito emotivo, isso é tão romântico, né? Então assim, aí o que acontece? Beleza, significados tradicionais. Mas espera lá. Será que eu não posso ver uma certa sensibilidade nessa mulher? Ou só porque ela é a força, ela não é sensível? Então eu olho para a força abrindo a boca do leão sem matar o leão. Isso é de uma força e de uma sensibilidade imensa, né? O
Quem é veterinário, quem já fez veterinária? Gente, eu já falei para vocês que eu fiz 1 ano e pouco de veterinária. No 2º ano eu saí da faculdade de veterinária, gente. Você já tentou abrir a boca de um gato? Você tem que ter sensibilidade para chegar no gato, senão a força do gato te domina e te arranha inteiro. Então, assim, é uma força, só que uma expressão de força diferente. Então, eu tô saindo do sentido tradicional de força e entendendo outras forças dessa figura. A força do leão é a força bruta, é a força animal, absolutamente importante e necessária. A força da dama é a força que vem da alma, vem do coração, vem da sua posição. Então, o leão é sensível, ele não morde a boca. E a moça é sensível, ela não o engasga ou aprisiona. Ela simplesmente o doma, não o domina. Olha quanta sensibilidade tem aqui. Então, por mais que ela seja, né, a She-Ra, ela tem uma sensibilidade, só que diferente da Rainha de Copas. Ou você acha mesmo que é porque ela chora que ela é fraca, entendeu? Tem gente que tira do choro a força para superar o problema. E isso é uma força. E isso é uma força que a Rainha de Copas mostra. A força que vem o quê? Da fé. A força que vem do sentimento. A força que vem do perdão, a força que vem do amor. Então, são outras forças, forças da alma, forças das sensibilidades da alma, do coração, dos sentimentos. Então, ela também é forte, apesar de parecer frágil. Apesar de parecer sensível. Como assim, prof? Então não tem sentido tradicional? Tem. Os assuntos da carta 13... O que é a carta 13, gente? Morte. Os assuntos da carta 13 não estão aqui. Não estão nessas cartas. Está lá no arcano morte 13. Então existem assuntos que pertencem a algumas cartas e não a outras. Fato. Então a isso eu chamaria de significados tradicionais. Né, de significados tradicionais, ou seja, o assunto morte está na carta morte 13. Não significa que eu não possa entender outras formas, né, de sensibilidade, outras formas de força e outras formas de morte em outros arcanos. Então, a gente precisa estar, né, no Tarólogos do Amanhã, quando eu estou falando com os meninos, ensinando como interpretar, que é uma das partes do programa, eu falo para eles de formas diferentes de alcançar o significado dos arcanos. E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês devem anotar aí nos seus caderninhos de tarote. O prof disse, 2 pontos, pula uma linha. Lembra disso quando o professor falava essas coisas, né? Pula uma linha agora. Já pulou a linha, aí começo do parágrafo. Os significados mais importantes no seu jogo serão aqueles que você encontrou por você mesmo. Porque nada é mais poderoso do que o sentido que você encontrou para você mesmo. Né? Uma vez eu estava lendo Força e era sobre saúde. Aí eu olhei aquela carta, né? Falei, força, 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 saúde. Aí sabe quando você é tomado assim por aquela sacada na leitura, você vê a leitura? Eu virei e disse assim, a senhora faz muita força, né? Todos os dias, né? Aí ela, ai menina, eu tenho uma prisão de ventre crônica, é uma coisa horrorosa. E assim, eu tô para revirar as minhas entranhas já. E eu não resolvo. Força! Gente, até esta força, a força representa. Então, você tenha certeza que é possível você entender sentidos diferentes, entendeu? Dentro de um universo, tá entendendo? De coisas que as cartas representam. Então, você pode encontrar parágrafo, ponto, né? E aí, o que acontece? Aí vocês pensam, né? Você pensa, né? Puxa vida, prof, mas isso não está em nenhum livro com as palavras-chave da força, né? A força versus a constipação. Porém, quem está atendendo, quem está no campo de batalha e a pessoa pergunta sobre saúde, você acerta na lata o problema da pessoa, quem vai dizer o contrário? Entendeu? Quem vai dizer o contrário, que não está certo, que não deu, foi a força que mostrou, para mim. E aí, por que não poderia mostrar para você? Né? Então, é isso.
significado tradicional de carta serve para a gente entender o que aquela carta trata. Não para a gente decorar tudo o que ela trata. Porque se fosse assim, a gente teria que entender que só existem 78 respostas no tarô. Claro que não. Existem 78 cartas do tarô. Mas será que só existem 78 respostas possíveis? Claro que não.